Dá uma olhada nessa arte aqui do Ofraim. Ele mandou pra mim pedindo dicas junto com um monte de outros inscritos aqui do canal. E este é o primeiro do dia. Vamos ver. Ele disse o seguinte: essa arte que ele fez é uma variante, uma capa variante do quadrinho dele, muito bem. E apesar dele gostar de como fez a composição, ele sente que tem espaços vazios e algumas coisas que não agradam, né? Ele pediu aí sugestões então de como melhorar a composição dessa imagem. E eu tenho algumas dicas. Quando eu olhei, eu já bati o olho aqui e eu pensei em dois conceitos, que é o pleonasmo e a redundância. É a mesma coisa, só que duas vezes. E é esse conceito que a gente vai aplicar aqui. Porque o que acontece, né? Nós temos aqui uma estrutura muito legal, né? De ter um personagem lá em cima, olhando tudo, né? Talvez aqui numa hierarquia visual ele pareça pra gente o vilão mais importante dessa história. A gente tem um vilão secundário, talvez, ou algum outro personagem que vai intermediar aí o que vai acontecer com, talvez, os nossos protagonistas, né? Eu acho que é isso que acaba acontecendo olhando a imagem, né? Só que aqui a gente tem uma relação um pouco complicada, né? A gente tem, talvez, os personagens principais sendo os menores na cena, mas faz sentido se eles são alvos de uma grande maldade que vem de cima, né? Vem de estruturas ou de pessoas superiores a eles. Então a gente tá tendo isso visualmente aqui explicado. O problema, eu acho que é que o personagem do meio e o personagem lá de cima, o vampirão ali e o cabeludo, eles estão em tamanho, em relação de tamanho, a cabeça deles em tamanho na cena, são relações muito próximas. Então olha aqui, ó, esse boneco aqui tem a cabeça desse tamanho, esse daqui tem desse tamanho também, então a relação é muito igual. Então por mais que tenha já uma diferença de altura entre eles, que já é uma das formas de se construir uma hierarquia visual e uma distinção sobre quem é o mais forte e quem que é o menos forte, vamos deixar isso redundante, vamos colocar mais uma estrutura para produzir diferença aqui. Então teremos não só uma cabeça mais acima, mas uma cabeça maior. Então aqui eu vou desenhar desse jeito aqui, só provisoriamente, mas talvez se nós tivéssemos esse personagem maiorzão, a gente já resolve um pouquinho essa questão. Sabe o que acaba acontecendo aqui? Se a gente for ver, olhando bem, a gente pode inclusive ter um funil aqui no outro sentido, né? De ter os personagens mais acima cada vez maiores, os do meio vão diminuindo e a gente vai ter os personagens aqui de baixo. Por mais que já tenha dentro dessa imagem um outro cone acontecendo, o que poderia gerar uma figura interessante, assim, né? Que eu não sei se isso aqui existe. Hunter x Hunter? É o logo do Hunter, não é? Eu tô viajando. Mas isso eu acho que seria uma das maneiras, então, pra gente construir uma hierarquia visual com mais redundância. Então o cara não só tá lá em cima, como ele tá lá em cima e é grandão. E o do meio aqui tá no meio, mas ele tá no meio porque ele tá no meio mesmo, então ele pode ficar assim mesmo. E aqui de baixo os personagens estão em suas belíssimas poses. Sobre os espaços vazios, eu acho que tem algo importante pra gente pensar, que se tratando de uma capa de quadrinho, em algum lugar aqui haverá um título, imagino eu. Então, sendo assim, é importante que exista, assim, um espaço vazio. Inclusive, arte de capa e arte de todo tipo, assim, que são imagens que vão compor elementos gráficos depois, é importante que exista, já na sua cabeça, qual que é o lugar que vai ser ocupado por esse elemento visual diferente, né, esse texto, para que você crie o desenho, né, dando a volta ali no texto, para que ele não fique passando por cima de nada visualmente interessante ou importante. Então só de você colocar um espaço delimitado para onde vai ficar esse texto já ajuda bastante. Quando eu olhei essa imagem eu fiquei meio na dúvida, putz, onde será que tá vindo o título do quadrinho? Aqui no meio é um lugar interessante pra pôr ele, se isso já não tiver sido definido, né? Talvez aqui, assim, ele funcionaria. É o único lugar que não tem algo importante sendo mostrado ou desenhado, então isso pode ser um problema. Mas o que eu queria fazer aqui agora, então, é colocar o desenho pro lado e redesenhar um pouquinho essa cena e esses personagens com todas essas ideias que eu comentei aqui e
tentando imaginar um lugar aqui para esse título imaginário também. Imaginar um título imaginário é uma construção de frase muito interessante, Guilherme. Então, nesse quadrado aqui, eu vou fazer a televisão que tá nesse personagem aqui do centro. Inclusive, talvez a gente pudesse trabalhar aqui, se a gente vai ter essa ideia de 2 triângulos que se cruzam no meio da cena, talvez fosse interessante a gente já observar uma certa perspectiva aqui com relação a essa televisão. Então fazer as bordas dela já curvarem aqui como se tivesse um ponto de fuga lá embaixo. Não necessariamente esse personagem precisa estar aqui obedecendo um senso físico de presença, né? Ele podia estar aqui como uma cabeça flutuante, como a gente tem nas ilustrações do Drew Struzan, que faz os pôsteres de Star Wars, que são tão famosos e maravilhosos e influentes até hoje nessas decisões de design. Mas ainda assim, como a gente já tem uma perspectiva meio que caminhando aqui, eu acho que faz sentido a gente colocar ele como se ele tivesse gigantesco, mas presente na cena. Eu adoro quando a gente tem essas quebras da construção sólida de um mundo 3D de verdade. Mas isso é feito ainda com alguma observação, alguma observância dos princípios de perspectiva e de desenho sólido. Eu acho isso muito legal, quando a gente consegue fazer essa mistura bem feita de pirações gráficas com as regras do desenho tradicional, vamos dizer assim, né? Então, ó, fiz aqui a cara brava de um vampiro careca. Vamos deixar aqui alguns espacinhos para ser aquele fundo vermelho maneiro, mas agora ele já ocupa aqui essa área. Nesta televisão aqui de baixo, vamos colocar então o outro personagem que tem aqui o seu cabelinho, tem aqui o seu olho. Esse olho, inclusive, é uma coisa muito legal aqui. O desenho é uma coisa, né, para elogiar aqui, coisas que são muito elogiáveis nesse desenho. Essa mãozinha aqui do lado que tá segurando essa TV é muito maneira, ela é muito bem feita. Eu acho que eu só, né, espelharia um pouco, faria a outra mão que tá lá do outro lado também ser tão expressiva quanto essa daqui do canto. Porque outra ficou só um dedãozinho e eu gosto de produzir esse equilíbrio aqui. E aí aqui nós temos o espelhamento, né, do outro cone. Uma coisa que eu acho que vale a pena observar com a rapaziada que tá aqui embaixo, eu não entendi muito bem através do gestual deles se eles estão correndo ou dançando. Então tem um pouco... Eles estão muito felizes, isso dá pra perceber. Eles estão bastante descontraídos e eu simplesmente amei o design de ambos aqui. O design deles é maravilhoso e eles estão muito bem feitos. Se eles estiverem dançando, dava pra ter, tipo... Sabe quando aqueles personagens ficam assim, dançando? Um de frente com o outro, assim? Sabe, tipo La La Land? Sabe o pôster de La La Land? Sabe, eles podiam estar assim, meio dançandinho, seria legal. Se eles estão correndo, mais felizes, eu acho que dá também pra tentar deixar um pouquinho mais claro que é isso que tá acontecendo, sabe? Então, se tratando aqui dessa primeira personagem, se o pezinho tá no chão, e é um pezinho que tá correndo, né? Dá pra deixar ele mais levantadinho assim. E é aquela coisa, né? Em tese, a gente tem aquela alternância. Então, se o pé esquerdo tá pra frente, é o braço direito que tá pra frente. Se é o pé direito tá pra trás, é o outro, é o invertido que tá pro outro lado. E eu entendo que tem um desafio aqui, né? De não fazer os personagens correndo do mesmo jeito. Mas a gente pode escolher momentos diferentes aqui desse caminhar, né? Pra fazer essa pose. Eu tô fazendo aqui um rascunho mega solto. E é isso que a gente tem que fazer mesmo nessas horas de estruturar. O que eu sinto falta, eu ia comentar, mas acabei não comentando, é de uma margenzinha de segurança. Inclusive, em todo o desenho, é importante que a gente considere essas margens, onde a gente vai evitar de colocar elementos visuais importantes. Um dos sentidos de fazer isso é a sensação de respiro, que parece que o desenho não foi... O desenho tem espaço para existir, que ele não tá sendo agredido ou comprimido, porque, caso contrário, né, quando você tem as coisas muito próximas das margens, você pode gerar uma sensação de claustrofobia, uma sensação de medo ou de peso, assim. E nesse caso pode até ser o desejável, mas no geral, o maior problema é que parece que o desenho não foi tão bem planejado e as coisas não tiveram espaço para serem posicionadas sem ter quase ali a guilhotina batendo e cortando elas. E, inclusive, se isso for impresso algum dia, é bom que existam margens para que você consiga imprimir sem problemas essas imagens. E quem sabe aqui no meio estaria ele, aqui ó, título. Aí.
Agora vamos botar tudo aqui numa camadinha, diminuir a opacidade e vamos desenhar mais um pouco inspirado aqui nesse personagem, que eu também tenho uma foto aqui em cima deles. Acho que eu vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre o design dos personagens. Aqui a gente tem esse cara que parece um vampirão, um Nosferatu da vida. E eu fico me perguntando dentro dessa história qual que é o papel que ele ocupa aqui, né? Se ele é um vilão, se ele não é tão vilanesco. Eu não sei exatamente quais são as atribuições desses personagens, mas ele tem um olhar no desenho original que não é um olhar necessariamente maligno. Então me faz pensar que talvez ele não seja uma criatura tão perigosa ou só maléfica mesmo, quanto pode parecer aqui com o que eu vou fazer, porque eu tô fazendo ele muito mais malvado do que é o caso. E aí, o que vale a pena é realmente essa reflexão sobre as intenções. Então, é pra que ele fique bastante ameaçador, é pra que ele fique um pouco ameaçador, mas nem tanto. Qual que é a intenção? E aí ver, né, a partir da intenção, o que dá pra gente refinar no desenho pra exagerar e esclarecer todas essas questões. Mas eu gosto aqui da carinha dele. O que eu tô pensando também é com relação a character design, é sobre o uso das formas. E aqui, o que eu tô pensando? A gente tá falando de um vampiro. A gente tá falando de um vampiro com dentes afiados. E é aquele clássico, né? A gente pensa em design de vilão, a gente pensa em triângulos, que são formas pontiagudas e perigosas. Então aqui eu tô tentando trazer, de alguma maneira, essas formas mais ameaçadoras aqui em volta dos olhos. Então até o olho dele, que originalmente aqui ele tá bastante retinho, eu tô inclinando mais um pouco, pra gente ter um pouco mais de drama. O nariz que é pontudo, vamos deixar ele mais pontudo ainda. Então aqui, isso resume um pouco das direções com relação a esse personagem. De novo, né, aqui eu não tô mudando o desenho, eu acho que isso é importante pra todo mundo que chega aqui no canal Brush Rush, que a ideia aqui não é mostrar a forma correta de desenhar, mas é compartilhar como eu faria e torcer pra que tenha alguma coisa útil aí nesse rolê. E normalmente tem, o que é muito bom. Dá pra ver que ele tem uma gola aqui também dentro da roupa dele, né? Vamos tentar trazer isso aqui. Certo. Com isso, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa loucura aqui e eu vou colorir ele só em preto e branco pra gente ter a forma aqui. Na parte de baixo não foi, mas agora foi. E atrás disso a gente tem o vermelho. Muito bem. Esse cara aqui do meio eu tenho, acho que quase nada pra comentar porque ele tá muito legal. Eu fico me perguntando se talvez ele pudesse estar um pouco mais pra frente em relação à televisão. Ele não só pegou aqui dos lados e tá olhando, mas ele fez assim, ó, ele deu aquela cabeceada pra frente. Pra gente ter essa sensação, o torso teria que aparentar estar mais curvado, né? E aqui os braços também. O problema é que a roupa dele não ajuda a fazer essa leitura. Então eu sinto que os ombros aqui talvez tivessem que carregar essa impressão pra gente. Vamos fazer a borda da televisão aqui. Pior que borda de TV é engraçado mesmo. Eu já vi isso um tempo atrás. Que a gente tem tipo uma quina reta, mas uma borda curva. É um negócio engraçado, né? Monitores antigos, especificamente. Uma coisa assim. E aí, ó, eu vou tentar pegar o rosto desse cara, deitar mais um pouco ainda, o que é chato de se fazer, viu? Mas eu acho que pode valer a pena, ó. A gente deitar a cara dele ainda mais um pouco. E aqui eu vou meio que copiar essa mão que tá muito maneira. E eu vou fazer algo parecido pra esse lado. Certo, ó, eu acho que só da gente ter o rosto maior em proporção com o corpo, a gente já dá um pouco essa ilusão de que ele tá... Olha, eu inclusive colocaria aqui, ó, essa sobreposição aqui da cabeça com o topo da TV. É que eu tô vendo também, dá a impressão de que o cabelo passa um pouco pra frente. Se for esse o caso, e o cabelo dele termina super quadradinho, então legal também a gente tentar trazer isso daqui. Aí a gente tem o raio que vem desse zóio, o espaço para o título, que será preservado ali, e esses dois personagens maravilhosos aqui embaixo. Deixa eu ver se esse gestual que eu fiz aguenta. Então, aqui a moça, uma moça meio furda, que inclusive eu tô muito curioso para ler essa história agora.
Espero que o link esteja no seu perfil, porque eu vou dar uma procurada. Eu vou levantar esse pé um pouquinho aqui assim. Eu vou trazer essa mão pra cá e essa pra cá. Pior que ela tem uma senhora cauda, né? Mas eu não quero perder a expressão positiva. Vocês estão vendo aqui que eu tô só, né? Isso aqui é a dica de composição, não é de... não é de desenhar tudo bonito. Vou usar aqui um liquifyzinho só pra gente exagerar um pouquinho mais essa curvatura aqui. Definitivamente não é o meu melhor desenho, mas eu acho que atende ao propósito. Aí tem esse outro cara que também tá muito feliz. E ele tá aqui com a perninha pra cá. Alguma coisa assim. O ideal nesses casos é pegar uma referência, é dar uma analisada e não depender só da memória, né? Acho que essa perna tem que estar pra frente, ó. Se ela não tiver, fica estranho. Vou reforçar as linhas em volta dessa televisão. Os bonequinhos aqui embaixo. Vamos botar uma cor de base em cada coisa, só pra gente ver como é que fica? Cor não, né? Uma divisão de valores, pelo menos. Enquanto eu preenchia aqui esse cone, eu pensei em algo, né? Os nossos personagens estão sendo visualizados e iluminados por esse olho. Então faz muito sentido que a sombra que eles projetem no chão fosse uma sombra cônica também. Vamos tentar fazer isso. Vamos pintar aqui a gola desse cara. Dentinho de vampiro dele. Vou botar uma cor aqui nessa mãozinha. TV escura atrás, como se fosse um buraco. Legal a ideia de ter alguns reflexos aqui ainda, né? Pra demonstrar o tipo do material e oferecer uma chance aqui de ter um interesse visual um pouquinho maior. Na parte de baixo desse bicho tem umas... já que a gente vai ter uma fumaça, vamos meter uma fumaça. Eu adoro uma fumaça num desenho. Pode botar uns shapes mais assim, ó, e aí dar uma esfumaçada nisso. Vamos rever então aqui a sombra desses personagens. E se eles estivessem sendo iluminados por esse mesmo cone, então a gente podia imaginar que as sombras projetadas deles estariam, tipo, literalmente fugindo da cena e vindo pra frente. E se a gente fosse representar a iluminação que tá batendo neles, ia ser uma luz muito de cima e muito limitada. Vamos ver se eu consigo fazer isso, ó. Vamos preencher aqui eles também, desse jeito. Tá aí. Vou diminuir um pouco esse brilho aqui, ó. E agora sim, o brilho que vai vir atingindo eles só nessas partezinhas de cima aqui, assim, ó. Bem no topinho das formas deles. Aí a gente tem essa união muito maluca, né, de elementos gráficos interagindo entre si de uma maneira condizente com as regras da iluminação, mas ao mesmo tempo numa cena tão diferenciada assim. Agora que a gente iluminou um pouco essa galera, vamos colocar uma sombra na cara desse bicho aqui também. Quem sabe dá pra ter até um pequeno brilho atrás dessa TV, em alguma parte dela, talvez aqui do chão. Eu gosto do quão escuro a roupa desse cara é no original. Então eu vou tentar trazer mais disso aqui. Será que essa careca dele precisa brilhar um pouco mais? Vamos ver, ó. Ali no original também tem só um fiozinho aqui, ó, no nariz. Fica maneiro pra caramba, né? Se isso se estender pro topo da TV, acho que vai ser legal. Algo assim, ó. A única impressão que eu fiquei é que o elemento da televisão ficou um pouco pequeno. Apesar da gente estar seguindo aquele cone, ele tá um pouco pequeno. Apesar a gente já tem o exagero ali do personagem. Então, vamos ver se a gente consegue aumentar isso daqui sem perder muita coisa. Vamos ver. Vou centralizar aqui no cara e aumentar um pouco. Descer um pouquinho. Eu gosto, hein? Eu gosto. Eu tô sentindo que por causa das sombras projetadas no pé dos bonecos, aquela sensação de margem que a gente tinha se perdeu um pouco. Então eu vou subir eles um pouquinho aqui. Ó, eu gosto disso. E aqui, o título. A gente não pode perder o espaço para o título. Título. Ó, vou até escrever assim, ó. Talvez esse cara tenha que diminuir um pouquinho e subir um pouquinho. Será que esse título deitado faz sentido? Será que é melhor reto mesmo? Acho que é melhor reto, né? Melhor reto. Bota uma letra aqui. Aí, ó. Tá aí. Essa é a dica do vídeo de hoje. O objetivo era o quê? Pegar o desenho do Ofraim e apontar quais são as coisas que a minha sensibilidade diria pra fazer. Então, no resultado, nós temos o quê?
Uma hierarquia um pouco mais redundante. O cara lá de cima, não só ele tá mais alto, como ele também é maior. O cara do meio, podemos preservar basicamente do mesmo tamanho, só tentei dar uma mexida na pose dele pra ver se parecia, se ele tava mais espiando ali por dentro da televisão. Reservei o espaço que eu acho que é o espaço pro título e dei uma aumentadinha, tentei mexer um pouquinho no gestual dos personagens ali de baixo pra ficar um pouquinho mais claro que eles estão correndo e não dançando, mas eu queria que eles estivessem dançando. Espero que vamos modificar a história pra que eles fiquem dançando agora, a partir de agora, e eu estou muito curioso pra saber mais aí sobre este quadrinho do Ofraim. Efraim, muito obrigado aí por mandar o seu desenho pedindo a sua dica. Espero que tenha sido útil aí pra todo mundo que acompanhou. Se vocês quiserem aprender um pouco mais de desenho comigo, dê uma olhadinha nos cursos do canal Brush Rush, lá no site brushrush.com.br. Você pode conferir o baú para ganhar descontos ou aguardar a próxima grande promoção aí, que chega muito em breve na Páscoa, certo? Muito bem, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e falou!